Olá pessoal, como vocês estão? Professor Marcos, o Marcos Ítalo. Vamos agora ao nosso segundo vídeo da reta final do SPAES. Vamos ver aqui questões que tem os principais descritores, tá certo? Que vão cair lá no SPAES ou em outras avaliações externas do mesmo gênero, tá bom? Vamos aqui para o nosso segundo vídeo. Olha essa questão. A equação da reta R do gráfico é... Então ele dá uma reta, ali está ali o gráfico, e quer que você ache a equação associada a ela, tá bom? Então vamos ensinar aqui para vocês vários métodos, tá? Que vão servir não só para essa retinha que está aí, como também para outras figuras, tá? Um desses métodos seria você utilizar a geometria analítica, pessoal. Tá? Então você tem aqui dois pontos conhecidos. Olha, você tem o ponto 1, que é este pontinho aqui. O x dele é 1 e o y é 1, as coordenadas. Tem esse outro ponto aqui conhecido da reta, que é o ponto 3, 2. Né? O x é 3 e o y é 2. Então você quer uma equação que corresponda a essa reta. Tá? Já sabemos que é uma equação do primeiro grau, porque é uma reta. Todos os itens são equações do primeiro grau. Então o que você pode fazer é o seguinte: pega um ponto qualquer da reta. Tá? Vamos pegar um ponto qualquer da reta, vamos chamar esse ponto, como é um ponto qualquer, um ponto x, y da reta. E eu quero que esses três pontos estejam alinhados, ou seja, estejam sobre a mesma reta. Então nós vamos usar aqui o chamado condição de alinhamento de pontos, tá certo? Lá da geometria analítica, que diz que a condição para que esses três pontos estejam alinhados é que um determinante formado as coordenadas desses pontos aqui ele seja igual a zero. Tá? Quem seria esse determinante? Seria o seguinte, ó. Você teria o determinante formado por aquele ponto genérico, vamos pegar x, y, 1. A gente sempre completa com 1 aqui, tá certo? Vamos pegar o outro ponto lá, que é o ponto 1, 1. Então vamos botar aqui, ó. 1, 1. Completa com 1 aqui para fazer a terceira coluna do determinante. E pega o outro ponto lá, 3, 2. Então bota as coordenadas dele aqui. 3, 2, 1. Então, pessoal, vamos formar um determinante com esses elementos. Então tá aqui. Então tá aqui. Então nós já sabemos que um determinante é um número real associado a uma matriz, né, pessoal? Matriz quadrada. Então é assim que você forma esse determinante. Você pega as coordenadas dos pontos, ó, coloca lá e completa essa coluna com 1. Esse determinante tem que ser igual a zero. Então vamos fazer assim, vamos calcular esse determinante usando algum dos métodos que nós já conhecemos, né? E vamos igualar a zero. Aí vai dar uma expressão que vai ser justamente a equação da reta. Então isso é uma maneira de fazer. Vamos usar aqui, por exemplo, a chamada regra de Sarri, onde nós vamos pegar e vamos repetir essas duas primeiras colunas aqui do lado direito. Então posso pegar a primeira coluna lá, que é x, 1, 3, e repetir aqui, ó, x, 1, 3. Pegar a segunda coluna, eu peguei essa primeira coluna e repeti aqui do lado direito. Vamos pegar a segunda coluna, que é y1, 2, e repetir aqui, tá bom? Então vai ficar y1, 2. Aí nós vamos pegar as diagonais, a diagonal principal da primeira matriz, que é essa aqui, ó. Vamos associar aqui mais duas fileiras paralelas a ela, que da esquerda para a direita, né? Estão lembrados disso? E nós vamos multiplicar esses elementos, tá? Conectando com sinal de mais entre eles. Então nós vamos ter aqui, na primeira fileira, olha lá,
x, 1 e 1. Então vai ficar x vezes 1 vezes 1. Mais, olha a outra fileira que se formou lá, y1, 3. Então, y vezes 1 vezes 3. Y vezes 1 vezes 3. Mais, olha lá a terceira fileira, 1, 1 e 2. Então, 1 vezes 1 vezes 2. Tá bom? Agora pega as diagonais, a diagonal secundária, ó, da matriz referente ao primeiro determinante, ó, que ela é da esquerda para a direita, né? E pega as outras fileiras paralelas a ela, ó, que tem 3 elementos. Pega essa e pega essa, olha aqui, ó. E você vai fazer a mesma coisa, pessoal. Multiplicar, só que agora você vai conectar com o sinal menos. Então vai ficar menos, vamos lá, 1 vezes 1 vezes 3. 1 vezes 1 vezes 3. Aí menos, olha a próxima, x vezes 1 vezes 2. E finalmente, vamos pegar lá a terceira, menos, bota sempre o sinal de menos aqui, quando você estiver trabalhando com essas da direita para a esquerda. Aqui é y, né? Tá um pouquinho, passou aqui a linha, mas aqui é y vezes 1 vezes 1. Então, y vezes 1 vezes 1. Deixa eu ajeitar um pouquinho esse y. Tá? Isso aqui, essa expressão, pessoal, é o determinante correspondente, tá? Aquela matriz 3x3 formado com os coeficientes, as coordenadas dos pontos. Então, esse determinante vai ter que ser igual a zero. Ó. Então, você iguala isso aqui a zero. Então, vamos fazer as continhas, rapidinho. Ó. Agora fica fácil. Ó. X vezes 1 vezes 1 é x. Mais, o próximo lá, y vezes 1 vezes 3, 3y. Aí continuando, o próximo, 1 vezes 1 vezes 2, que dá 2. O próximo, aqui agora já aqui no menos, ó, 1 vezes 1 vezes 3, dá menos 3. Olha como está sendo rápido agora. O próximo, essa expressão dá 2 vezes 1 vezes x, 2x com menos 2x. É isso? E finalmente a última lá, y vezes 1 vezes 1 dá menos y. Isso aqui é igual a zero. Então olha como ficou tranquilo. Ó. Vamos agora tentar reduzir isso. Você tem o x e o menos 2x. X menos 2x dá menos x. Você tem aqui o 3y e o menos y. 3y menos y dá 2y. Positivo, né? E finalmente você tem 2 menos 3, que dá menos 1. Ok? Então você tem a expressão menos x mais 2y menos 1 igual a zero. Pessoal, isso aqui é a equação daquela reta. Corresponde àquela reta. Ah, professor, mas não tem nenhum item aqui com essa expressão. Multiplique aqui por menos 1, para trocar os sinais. Você multiplicar aqui por menos 1, você vai trocar o sinal de todo mundo. Você vai ficar com a equação x menos 2y mais 1 igual a zero, que é equivalente àquela outra lá. Elas são a mesma equação. Ok? E essa equação é justamente aqui o item C, né, pessoal? Tá vendo?
o item C, que é o nosso gabarito. Então isso aqui é uma maneira de você resolver utilizando geometria analítica, tá bom? Vamos ver outra maneira ainda dentro da geometria analítica da gente resolver isso aqui, ok? Você pode resolver da seguinte maneira. Existe a chamada equação do feixe de retas, que ela é da seguinte maneira, ó. Y menos Y0, vou desfazer isso aqui, igual a M x menos x0. Esse x0, y0 é um ponto qualquer da reta. Então eu tenho dois, ó, o ponto 1 e o ponto 32. E esse M é o coeficiente angular da reta, que é justamente a tangente do ângulo que a reta faz com a horizontal, pessoal. Tá bom? E você pode calcular esse M diretamente na figura, fazendo um triângulo aqui, tá? E usando a tangente. Ou, se você quiser, você pode achar esse M da seguinte maneira, ó. Você pode pegar esse M, que é o coeficiente angular, usar essa expressão aqui, ó, delta y sobre delta x. O que é que seria o delta y? É você diminuir o valor do y de dois pontos conhecidos, e o delta x diminuir o valor do x. Vamos pegar esses dois pontos que nós conhecemos aqui, ó. Vamos fazer o delta y para achar o m. Então você teria aqui m igual delta y. Vamos pegar o y do primeiro ponto, esse ponto aqui, menos o y desse ponto, que é o 1. Então vai ficar 2 menos 1 sobre delta x. Vamos pegar o x desse ponto, que é 3, menos o x do outro ponto, que é 1. 3 menos 1. Lembrando, não é que aqui o primeiro valor é o x e o segundo é o y. X, vou ajeitar aqui, y. Então, quando você fizer essa continha, 2 menos 1 dá 1, 3 menos 1 dá 2. Esse m vai ser 1/2, o coeficiente angular. Então, você pode substituir aqui, ó. Tá certo? Então, aqui nós estamos vendo outra forma, tá? Outra forma de resolver. Então, você pega x0, y0 é um ponto qualquer. Vamos supor que eu pegue o ponto 1 aqui para ser o x0, y0. Então, aqui o meu x0, ó, vai ser 1 e o meu y0 vai ser 1. Poderia ter escolhido 3, 2? Poderia, dá no mesmo. Então, aqui vai ficar y menos 1, que é o y0, m, que é 1/2, coeficiente angular, x menos x0, que também é 1. Ó. Tudo bem? Agora faz assim, para eliminar essa variável, esse 2 aqui embaixo, esse denominador, vamos pegar, multiplicar por 2 aqui, ó. Pega esse 2 que está dividindo, passa ele multiplicando por 2. Então ele vai multiplicar o y e vai multiplicar o 1. Então você vai ficar com 2y menos 2, que é 2 vezes 1, igual, ficou 1 que multiplica x menos 1. 1 multiplicando x menos 1 dá o próprio x menos 1. Pronto. Tá certo? Agora passa todo mundo, pessoal, para o lado direito. Aqui, ó. Pega todo mundo aqui e passa para cá. Quando você fizer isso, você vai obter justamente aquela equação lá, ó. Você vai ficar com x. Esse 2y passa menos 2y. Esse menos 1 já está. E o menos 2 passa mais 2. Como não fica ninguém do outro lado, então isso aqui vai dar 0. E olha o que eu obtive. Eu obtive a equação x menos 2y. 2 menos 1 dá 1.
mais 1 igual a 0. Justamente a equação que eu estava querendo. Tá vendo? Então, é outra maneira de você achar a equação dessa reta. Vamos ver outra forma? Vamos lá. Outra maneira. Usando o conhecimento que você tem lá do primeiro ano. Estou fazendo essa questão de várias formas diferentes, com calma, com tranquilidade, para você escolher o que você achar mais interessante. Outra maneira de você fazer isso, tá bom? A gente sabe que toda reta é gráfico de uma função do primeiro grau. A função do tipo f de x igual a x mais b, né? Que é chamado, ou y igual a x mais b, tá? Esse m que nós falamos aqui, usamos aqui como o coeficiente angular da reta, tá? É a mesma coisa que esse a aqui, ó, tá bom? Então o m e o a, nós estamos falando do mesmo ente, que é o coeficiente angular, ou a taxa de variação, também chamada taxa de variação, tá? Então esse m aqui você já conhece, que é um meio. Então você pode pegar um ponto qualquer, ou o primeiro ponto ou o segundo ponto, 3, 2, né? Você achou o m. Aí você simplesmente substitui aqui, ó. Vamos pegar o ponto 1, que é um ponto desse gráfico. E vamos substituir o x desse ponto, que é 1, e o y desse ponto lá na equação y igual a x mais b. Então você vai ficar com na função, né? Você vai ficar com 1, que é o y, igual ao a. O a é o mesmo m, viu, pessoal? Que é 1 meio vezes x, ó. Parece o x. Então o x também é 1. Eu estou pegando o ponto 1. Se eu tivesse pegado o ponto 3, 2, ia ficar 2 igual a 1 meio vezes 3, tá? Mas eu peguei o ponto 1, que ele é mais simples. Mais b. Quando eu fizer isso aqui, ó, eu vou achar aquele coeficiente b, tá? Então o b aqui para mim vai ser 1. Esse 1 meio vezes 1 dá 1 meio. Quando você passa para o outro lado, fica menos 1 meio. Fica 1 menos 1 meio. Então ficou uma continha fácil, pessoal. Olha, 1 menos 1 meio, vou fazer direto. 2 vezes 1 dá 2. Só multiplicar e diminuir. 2 menos 1 dá 1. Então b vai ficar 1 meio. Pronto. Vamos substituir tudo lá na equação original, né? Y igual a x mais b. Vai ficar y igual a... Sem mexer agora com o x e o y, que eu quero que ele fique explícito. O a, eu sei que é 1 meio. Então vai ficar 1 meio de x mais b. O b eu sei que é 1 meio também. Acabei de calcular, ó. Ok? Tá aí a equação da reta. Mas vamos adaptar para ela ficar igualzinha àquela, tá bom? Se eu multiplicar todo mundo por 2 aqui, para eliminar esse 2 de baixo, vai ficar 2y, multipliquei por 2. Multiplicando x sobre 2 por 2, cancela o 2, vai ficar só x. Multiplicando 1 meio por 2, cancela o 2, vai ficar só 1. Tá vendo? Ó? Quando tu passar o 2y para o lado esquerdo, você vai obter a equação que você quer. X menos 2y mais 1 igual a 0. Então, pessoal, são várias formas de você resolver essa questão. E tem até uma forma que ela é bem genérica, tá bom? Que de repente você esquece todas essas maneiras de fazer. Como seria uma maneira assim, professor, que eu poderia utilizar para resolver essa questão e outras, quando imagine que não seja uma reta, que fosse uma curva, e ele desse os pontos, e eu precisasse descobrir qual é a equação. Olha, pessoal, você pode simplesmente substituir, tá bom? As equações, as coordenadas dos pontos nas equações e ver se dá certo. Por exemplo, vamos pegar esse ponto 1, que é o mais simples. No item A, se eu substituísse um aqui, ó, e um aqui, o x e o y do ponto,
Será que estava certo? Ia ficar 3 vezes 1, 3, 2 vezes 1, 2. 3 mais 2, 5. Mas 5 não é igual a zero. Ok? Então tenham em mente que a equação aqui da curva, da reta e tudo mais, ela é uma expressão que todos os pontos que estão sobre a figura, sobre o gráfico, tem que obedecer essa expressão. Então veja que logo no ponto 1 não deu certo. Quando eu botei 1 aqui, era para dar 0. E deu foi 5. Então essa aqui para mim não seria legal. Seria falso. Se você observar em todos eles, somente um deles vai dar certo. Na segunda também não dá. Ó. Se você botar 1 aqui no x, botar 1 aqui no y, vai ficar 2 mais 1 igual a 3. E 3 não é igual a 0, pessoal. Então aqui seria falso. Se você pegar na última lá, ó, botar o 1 aqui, ó, no lugar de x, 3 vezes 1, 3. Ele está dizendo que quando o x é 1, o y vai dar 3. Mas não, né, pessoal? A gente sabe que quando o x é 1, o y dá 1. Observe. Tá? Então o ponto aqui também é falso. A mesma coisa aqui no item D. Se você botar 1 aqui e 1 aqui, você vai encontrar também 3 mais 2, 5. 5 igual a 1. Olha, isso é falso. O único lugar onde vai dar certo é aqui, ó. Se você botar 1 aqui e 1 aqui, você vai ter 1 aqui, ó. Aqui vai dar menos 2. Então vai ficar 1 mais 1, 2, menos 2, 0. Ok? Então a única dessas equações, tá? Onde o ponto que está lá sobre a reta ele satisfaz essa equação, é essa item C. Professor, e se desse certo com mais de 1, esse ponto 1, aí você ia testar o ponto 32. Tá? Porque aqui no caso de uma reta, você tem que ter pelo menos 2 pontos. No caso, nós demos sorte, quando a gente testou o ponto 1, esse primeiro, já deu falso, em 4 deles só deu certo no primeiro, então esse aqui deve ser a opção correta. Tá? Então essa técnica de você substituir, pessoal, a pegar as coordenadas dos pontos e jogar nas equações, você pode fazer isso para qualquer questão desse tipo, tá bom? É uma maneira assim rápida, né? Se você esquecer as outras formas, de você obter a resposta. E também é interessante que não é obrigado ser uma reta, podia ser uma curva qualquer, assim, desconhecida, que você estudou pouco e tudo mais, mas se você conhecer os pontos, tá? Basta substituir os pontos nas coordenadas, as coordenadas dos pontos nas equações e verificar qual é a que satisfaz a propriedade, tá bom? Então é uma maneira interessante de você resolver isso aí, tá? Então espero que vocês tenham entendido aqui essa questão. Olha aí, nós resolvemos ela de 1, 2, 3, 4 formas diferentes, né, pessoal? 4 formas diferentes, tá bom? Vamos aqui para outra questão. Olha, questão 6. Qual é o conjunto de raízes desse polinômio? Vou aqui aumentar um pouquinho. Pessoal, esse tipo de habilidade, tá? Você relacionar as raízes de um polinômio com a fatoração dele, sempre está caindo aí nessas avaliações externas. É muito importante, viu, que a gente conheça. Em geral, pessoal, um polinômio, se você pegar um polinômio qualquer, tá? Você pode fatorar esse polinômio da seguinte maneira: A que multiplica x menos alfa 1, x menos alfa 2, x menos alfa n. Ok? Professor, o que é esse A? O que é esse alfa 1, alfa 2, alfa n? Não estou entendendo isso aí. Pessoal, isso aí o A chama-se o coeficiente líder, que é o coeficiente do termo de maior grau. E esse alfa 1, alfa 2, alfa n são as raízes, né, do polinômio. São aqueles valores que você faz com que o polinômio seja igual a 0. Tá bom? Então, por exemplo, só um exemplozinho. Você pega aqui o polinômio p de x
igual a 2x ao quadrado menos 10x mais 12. Tá bom? Pega esse polinômio. E supõe que você igualou a zero. Como é que você acha as raízes? Você iguala a zero e você acha o valor de x aí no caso. Você encontrou as raízes. Raiz é 2 e 3. Essas duas raízes. Aí como é que você pode escrever esse polinômio na forma fatorada? Então seria assim, ó. Polinômio p de x vai ser o a. Tá vendo esse azinho? Então, quem seria o A? O coeficiente líder. Ó, o termo de maior grau é esse aqui, x ao quadrado. O grau é dado pelo expoente lá em cima. Então, quem é que está ao lado do x ao quadrado? Observe, no meu caso, o 2. Então, esse 2 aqui para mim vai ser o A. Tá bom? Então, eu vou poder escrever meu polinômio assim, ó. 2 que multiplica x menos alfa 1. O alfa 1... as raízes não são 2 e 3? Então, o alfa 1 aqui seria 2. E o alfa 2 seria 3. Pronto, olha aí como é simples. Então, esse polinômio aqui, se você multiplicar aqui, ó, essas três coisas, você vai voltar para esse polinômio aqui de cima. 2x2 menos 10x mais 2, tá? Isso aqui chama-se a forma fatorada, onde você escreve ele como um produto de termos irredutíveis, que não dá para reduzir mais. Tá bom? Ok? Então, esse cara é o coeficiente líder, que é quem está ao lado do termo de maior grau, né? Aqui, ó, o grau 2 é o maior, que é grau 1, né? O coeficiente líder é 2. E esses números aqui são as raízes. Tá? Se você substituir por 2 aqui, ou por 3, vai dar 0 isso aqui. Ó. Se você botar um 2 aqui, 2 menos 2, 0. Quando multiplica, dá 0. Se botar 3, 3 menos 3, 0. Quando multiplica tudo, dá 0. Tá bom? Tá? Então, essa questão aqui é o contrário. É como se fosse o contrário. Ó, aqui nós tivemos um polinômio, eu escrevi na forma fatorada. Aqui eu já estou te dando a forma fatorada e quero saber quem é as raízes. Você só tem que ter cuidado o seguinte, olha aqui, é x menos alfa 1 menos alfa 2. Então, quando você bota a raiz aqui, se ela for negativa, vai ficar menos com menos, vai dar mais. Então, você tem que pegar aqui com o sinal trocado para você encontrar as raízes, tá? Então, por exemplo, aqui tem menos 2, a raiz é mais 2. Aqui é menos 3, a raiz é mais 3. Então, aqui ele quer saber qual é o conjunto de raízes desse polinômio. Pessoal, o polinômio aqui está na forma fatorada, tá certo? É como se o A fosse 1, ó. Aqui não tem nada do lado esquerdo. Como se fosse 1 vezes isso aí, tá? E as raízes estão lá dentro dos parênteses, né? Não é x menos alfa 1, x menos alfa 2. Então, as raízes estão aqui, ó. Aqui é como se fosse o alfa 1, alfa 2, alfa 3 e alfa 4. Você vai ter 4 raízes. E você vai pegar eles com o sinal trocado. Tá bom? Então, quem são as raízes? Está aqui, ó. É bem fácil, ó. 1, 3, 6 e 8. Essas são as raízes. Tá certo? Só que você vai pegar com o sinal trocado. Então, quem são as minhas raízes? Lá, você tem alfa 1 igual. Aqui tem mais 1, menos 1. Alfa 2. Aqui tem mais 3. Menos 3, que é como se fosse x menos 3. Sempre com o sinal trocado, quando você for pegar as raízes, viu, pessoal? Alfa 3. Ali tem menos 6, então alfa 3 é mais 6. E alfa 4 são as 4 raízes. Ali tem menos 8, a quarta raiz vai ser mais 8. Então tá aí o conjunto de raízes, pessoal. Menos 1, menos 3, 6 e 8. Ok? Então corresponde aí, não é? Menos 1, menos 3, 6 e 8. Vamos lá. Tá aqui o item. Vamos lá. Quem tem 8,
esse e esse. Quem tem 6, somente esse. Então tá aqui, 8, 6, menos 1 e menos 3. Tá? Então teu gabarito aqui seria o item D. Então tá aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Depois nós vamos voltar com mais vídeos continuando essa lista aqui, tá? Para vocês. Vou dar uma força a vocês aí na questão do SPAES. Até a próxima.